Sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom, no formato novo, no nosso bate-papo. Estamos no nosso estúdio novo. Nós teremos alguns estúdios agora. Eu, Cris Fatala, Leninha Mello, Márcia Tic também hoje, que ela não pôde estar, mas está na lógica, nosso time de sexta-feira. E a gente terá estúdios itinerantes. Hoje a gente está aqui na de casa, que é o meu espaço. Como eu falei para vocês, quem assiste o programa sabe que a de Casa Móveis, ela faz uma amostra de decoração anualmente. Dessa vez são 28 espaços com mais de 70 profissionais envolvidos na área de arquitetura e designers de interiores. E esses 28 espaços, cada um deles com um homenageado da nossa região, e esse eu recebi uma homenagem esse ano, e tem um espaço também aqui na de casa, que é onde nós estamos. As arquitetas Karen, Marcela Merrana e Daniela Paz criaram esse espaço pensando na natureza, como eu gosto da natureza, no mar, nas coisas leves da vida, e elas colocaram também aqui, olha, as cordinhas, porque a Dani Paz foi também a arquiteta que fez a Casa Tudo de Bom. E quem conhece a Casa Tudo de Bom, quando você chega na nossa recepção, ela tem toda a natureza envolvendo você. E um dos elementos naturais que ela colocou foram as cordas, e que acabou chamando muita atenção. Aliás, eu tô vendo em outros lugares aí se repetindo as cordas, eu acho muito legal isso. E elas fizeram aqui para ter esse link lá com a Casa Tudo de Bom, que foi mais ou menos na mesma época que lançaram aqui no nosso espaço, junto com a casa. Então, e também gravaremos muitas vezes lá na casa, né? Porque ali são vários espaços lindos que a gente consegue fazer, mas eu gosto de vir aqui na de casa, minha parceira há tanto tempo, então é muito bom começar essa nova fase aqui na de casa. E hoje, sejam bem-vindas. Uma delícia. Leninha, Delícia, Cris. Estamos super à vontade. Bom, né? Aqui, O problema é que pra começar a gravar demora, né? Porque a gente começa a conversar tanto, né? A gente faz o programa antes de começar a Manuela gravar. ainda falou, já vamos começar gravando o que vocês estão falando, né? É que não dá pra falar tudo, porque a gente faz uma terapia em grupo. Mas a Lena hoje sugeriu algo que eu acho que é bem interessante. Faz tempo que a gente não fala sobre relacionamento, né? É engraçado que quando a gente montou o Segundas Intenções, a gente falava muito de relacionamento na sexta-feira. Quando eu montei o Segundas Intenções, que agora eu tô de férias dele, quando eu montei o Segundas Intenções, a gente parou, porque a gente falava dos relacionamentos só lá, e a gente usava o espaço do Tudo de Bom para falar de outras coisas. Mas é tão legal quando a gente fala de relacionamento, porque é uma área tão importante da nossa vida, né, Leninha? Então, às vezes a pessoa tá bem financeiramente, né, de saúde, com filhos, com família, com tudo, mas se não tá completo essa questão do emocional, mexe muito. E também acho importante a gente falar, quando fala de relacionamento, não necessariamente estar com outra pessoa, né? Você precisa estar bem primeiro, né? Completo consigo. Né? Eu acho que quando a gente fala de relacionamento, a gente tem que entender que uma das condições humanas é aprender a conviver. Então, tudo que diz respeito a relacionamento, para mim, tem a ver com convivência. Como e de que maneira eu me proponho a estar comigo e com as outras pessoas. Essa pergunta ela é super, hiper importante, porque a gente não faz essa pergunta. Como eu quero estar com os outros, né? Quem eu quero, o que de mim eu quero passar e o que eu quero aprender a partir da relação com o outro. E eu acho que cada momento da vida a gente passa por uma fase, né? Depende daquele momento que você está vivendo. Como você falou, tem pessoas que estão iniciando essa vida amorosa e querem se relacionar de uma forma mais intensa. Tem pessoas que já viveram uma história e querem se relacionar de uma forma mais leve, sem um comprometimento muito grande. Você tem que saber entender o momento que você está vivendo e respeitar esses limites. Até porque os relacionamentos funcionem, né? Que eles possam realmente cumprir aquela função que se espera deles na nossa vida, né? Tem relacionamentos que você entra para construir uma família, né?
E tem relacionamentos que você não precisa mais, você já construiu a sua família, você quer outro tipo de ligação também, né? Sim. Entender o seu momento, experimentar, né? outras Isso, possibilidades. Isso é muito importante. E não né? dá pra comparar, que eu vejo muito que as pessoas comparam mais, ficam na né? caixinha, tem que ser assim, coisa, assado, Isso. assim. Tem momentos na vida que você está mais aberto a fazer concessões, né, pelo relacionamento. Tem fases que você fala, não, eu quero só uma boa companhia, uma pessoa que seja realmente interessante para vivenciar experiências novas comigo, mas não estou preparada nesse momento para fazer concessões, para me abrir a concessões na vida, né? Isso não só, porque quando a gente fala, como a gente está numa fase mais madura, a gente fala, porque o nosso círculo de amizade, né, acompanha a nossa faixa etária e a gente ouve muito isso. Mas com os jovens também, porque os jovens também estão numa fase de desbravar coisas. E hoje o limite não existe mais território, né? Hoje eles vão para o mundo com mais facilidade. Então você vê muitas pessoas, muitos jovens querendo estudar fora, trabalhar fora, experimentar o mundo lá fora. E também não estão nesse momento de construir família ou de ter um vínculo. Querem se relacionar, ter uma troca legal, mas com essa possibilidade de viver e de se aventurar, né? Você sabe que eu acho que os jovens hoje estão vivendo uma dualidade. Ao mesmo tempo que eles estão muito abertos para o mundo, eles querem viver para o mundo, eles quando se relacionam de uma forma muito intensa, eu acho, né? Se envolvem de uma forma muito passional, intensa. Eu acho que é a fase que você não sabe reconhecer a forma correta de se relacionar com as pessoas e ultrapassa muitas vezes alguns limites, né? A gente vê hoje em dia muitos casos aí, até de suicídio, que envolvem pessoas que não suportaram a falta do outro, né? E acho que essa fase é muito delicada, né? Sim. Muito hoje delicada. Isso é sério, eu concordo. Porque as relações hoje são muito fugazes, né? Então, às vezes, você entra num processo e o outro não. E o sofrimento, às vezes, parece ser insuportável, porque falta uma estrutura para acolher essa dor. Sim. E essa estrutura é familiar. A falta de estrutura familiar que dá essa falta de completude. De acolhimento da dor. Sabe quando você... Porque as vidas hoje, elas são extremamente individualizadas. Sim. Você tem o seu quarto, a sua televisão, o seu celular, o seu computador, e cada um vive esse mundo, o seu mundo individualmente. Porém, como que a gente pode fazer para ganhar estrutura? Eu só posso ganhar estrutura na relação com o mundo, não tem outro jeito. Sim. Eu sozinha não vou conseguir entender todos os meus sentimentos, tudo que está acontecendo comigo. Então eu preciso do outro, é necessário. E essa primeira estrutura, essa primeira teia é familiar. São as pessoas com quem a gente convive que vão nos dando esse suporte, ele é fundamental. Né? Não adianta você passar isso para um profissional, que é o que muita gente faz. Chega na adolescência e entrega na mão de um psicólogo. Pelo amor de Deus, cuida aí pra mim, porque eu não dou conta. Claro que não dá, porque dar conta é acolher. E como é que eu não consigo muitas vezes acolher a dor do outro, porque ela é insuportável para mim. E para você também, e as pessoas também estão fragilizadas. Isso, né? Então como um fragilizado vai... São as minhas interrogações. Que você vê como é interessante você falar isso, Lena. Muitas famílias terceirizam mesmo, né? A solução desse problema. E não percebem. Se você terceiriza, mas você não resolve ali na base, que é a família, você não vai estar resolvendo o problema. É só um paliativo, né, Lena? Sim. E muitas vezes o problema precisa de uma solução mais emergencial, né? A gente está, inclusive, coincidência ou não, a gente está vivendo o Setembro Amarelo, né? Que discute muito suicídio. Quando a gente fala dos jovens, a gente percebe a urgência, às vezes, de você solucionar um problema que para os jovens é muito emergencial mesmo. Se você não tem esse suporte em casa, você só entrega na mão de um profissional para resolver o problema, invariavelmente isso vai acabar não tendo a solução esperada, né, Lena? É porque assim, a solução não é individual, né? Você precisa ter estrutura em você, mas você precisa, como isso que a gente começou a conversar, você precisa aprender a conviver. E aprender a conviver são regras que vão sendo explicitadas à medida que você convive. Como é que eu vou saber o que é conviver se eu nunca conversei com você de fato? Se eu nunca me mostrei para ti?
Se você nunca se mostrou para mim, não tem como. Não existe possibilidade. Então a gente fica ali na superfície e na hora do mergulho eu não sei voltar. Sim. E aí eu não sei voltar, é sério. Você acha que as pessoas estão com dificuldade de mergulhar? O problema não é mergulhar, o problema é voltar no mergulho. Submergir, né? Entendeu? Você vai. Porque assim, é do humano ir. A gente vai. Principalmente quem Eu falo isso porque as relações estão tão superficiais, a gente falou disso, né, das amizades na semana passada, inclusive. As relações estão mais superficiais, mais descartáveis, eu não preciso mais de você sair, entra outra e tal. E não falta esse mergulho também? Você diz a profundidade no relacionamento total. Porém, eu acho que a questão principal não é essa. Porque assim, se você... Vamos pegar uma relação adolescente, eles se apaixonam e eles vão fundo, mas fundo mesmo. Que faz parte daquela... Fundo mesmo, de verdade. Agora, não sabe voltar. Não sabe voltar para si mesmo. Fica ali perdido e é aí a hora em que a vida perde o sentido. E acho que eu acho isso mais complicado, sabe, do que mergulhar. Porque faz parte do ser humano. A curiosidade é o grande instrumento do mergulho. Né? É o que a Lena falou, essa coisa de você aprender a submergir, mas né? Tem você que dizer, opa, mas saber o momento de voltar e como voltar, e se não tiver, né, Lena? Pra pois voltar? é. E eles não têm. E eu acho engraçado Muitos que de nós não temos, os jovens, eles têm essa dificuldade de reconhecer, se reconhecer dentro dos relacionamentos. Por quê? Porque é tudo novo para eles. Eles vivem de uma forma muito intensa. É um te amo, assim, falado furtivamente, desnecessariamente, porque eles não conhecem corretamente esse sentimento do amor, e isso acaba gerando essa sensação de frustração quando o relacionamento acaba. Isso é amor? Se isso é amor, por que o amor acaba tão rápido? Por que essa pessoa ontem disse pra mim que me amava profundamente e hoje desistiu de se relacionar comigo? E aí eles entram nesse conflito, né, Lena, do que é profundo, do que é raso, tão de longe como, nisso, né? Cris, porque pensa bem, como que eu posso viver uma experiência amorosa se eu não sei o que é o amor? Eu só posso saber a partir de quem eu convivo. Das experiências, do cuidado, do acolhimento da mãe, do pai, do vô, da avó, de quem convive com essa criança. E a gente vive um mundo onde isso cada vez está mais difícil. Eu fico muito pouco tempo com os meus filhos. Percebe como aumentou a quantidade de animais nas famílias? Sim. Por quê? Amor incondicional. Não tenha dúvida. É a capacidade de entregar amor e a capacidade de receber amor. Porque você receber amor de um cachorro é completamente diferente de você receber amor de um ser humano. Juro que hoje. Não, sim. Você sabe que é amor incondicional. Olha no olho do seu cachorro, acabou. Nossa, agora de manhã mesmo, eu tava meditando e quando eu olho, tá a Mora, assim, olhando pra cá, de um jeito que me doeu. É profundo. Não, eu brinco que o olhar do cachorro é profundo, né? Como ela consegue me olhar desse jeito, ela paradinha assim na almofada, me olhando, falei, meu Deus. Mergulha em você. Esse mergulho, mas sabe voltar. É. Sabe? A gente não sabe como faz isso. A gente tem... O medo vem junto, né? Por quê? Porque a gente não aprendeu essas experiências. E sabe, como você identifica que é amor? Não falando de... Eu acho que amor é processo. Amor não é um sentimento assim, cheguei, eu te amo. Não te amo. Eu me apaixonei por você, eu tenho um interesse em você porque você disse uma coisa que é muito legal pra mim, porque você fez uma coisa muito... Você vai construindo. Amor é construção. Amor é dimensão. Amor não é... a gente entra na dimensão amorosa e aí, isso que a gente está falando dos animais, a dimensão amorosa deles é incondicional, eles estão ali e eles... Acabou, não precisa explicar, precisa explicar? Amor é isso, não tem explicação, é dimensão e é construção. Você não constrói de um dia para o outro uma relação amorosa, não constrói mesmo. Você sabe que a gente estava falando de concessão, Lena? Até me fez lembrar uma coisa interessante. Tem fases na vida que você fala, eu preciso saber fazer concessões, né? Porque eu preciso entender o outro, aceitar o outro do jeito que ele é, mas aquilo incomoda. Quando você ama verdadeiramente uma pessoa, você
você faz isso de uma forma tão natural, Super né, tão tranquilo. orgânico, é tão natural que isso não causa sofrimento para você. Você participa daquela situação, daquele momento de vida do outro, sem que isso te incomode. Eu acho que isso é amor, quando você se sente completa Integra com o a outro vida e do fica outro, integrado, né? sem que aquilo faça você sentir assim, ai, que chato, né? Mas eu tô com a pessoa, eu preciso fazer concessão. Não, o amor é isso, né? Esse companheirismo, essa construção da história, essa leveza dentro da relação. Acho que isso mostra que a relação chegou no ponto do amor mesmo, né? Quando as coisas fluem naturalmente. Olha, posso falar um pouquinho? Sim. Todo relacionamento, ele tem 3 partes. A gente entende que depois que a gente passa a se relacionar com uma pessoa, a gente perde a individualidade e passa a viver o relacionamento. Isso é o maior erro que a gente pode cometer, porque eu não posso dar o que eu não tenho. Sim. Não existe possibilidade. Se eu não tiver uma relação comigo que seja suficientemente estável talvez não seja a palavra aqui, mas harmoniosa, Equilibrada, eu não né? dou harmonia numa relação, não entrego isso. Eu só posso entregar aquilo que eu efetivamente tenho a nível físico, emocional, espiritual, mental, não tem como. E a gente, principalmente aqui no Ocidente, eu acho que isso é um grande erro nosso, ter aprendido que se relacionar é fundir 2 personalidades, 2 personas, e a partir daí vivemos juntos. Não. Eu vivo com você ao mesmo tempo em que eu vivo comigo, e eu vivo com o mundo, e eu vivo com a natureza, e eu vivo com tudo mais. No momento em que eu suprimir a mim do relacionamento, eu deixei de me relacionar. Sim. Eu já não sei mais quem eu sou, quem o Não outro existe é. você se anular, Essa é a né, questão da pelo paixão, outro, né? lógico. A Que paixão anula, né? A paixão anula. A paixão anula. O amor não. Porque a paixão você faz o outro se adaptar, Você né? quer Você- o outro não como ele é, do mas jeito que como você inventou. Você espera que ele do seja, jeito que você né? quer sorvê-lo, sabe? Você precisa engolir aquilo. Sim. A paixão tem essa questão. A gente vai pro intervalo, na volta a gente continua falando de relacionamento. Tem algo que a Lena conversou com a gente antes, que é muito importante de falar. Quando a energia muda, quando a conexão muda, quando o vínculo muda, quando aquilo não faz mais sentido para você, não que você deixe de gostar, né, da pessoa, muda o gostar, mas como lidar com isso quando muda para um e não muda para o outro, no próximo bloco. Estamos falando de relacionamento hoje, faz tempo que a gente não fala desse assunto, então hoje aproveitamos Lena Mello, Cris Fatala com a sua sensatez, Verdade. não é? Verdade. Com essa capacidade de analítica que ela tem, que é muito legal. Aqui na de casa, o nosso estúdio agora, nosso bate-papo, tanto aqui como na Casa Tudo de Bom, será com essas pessoas que já fazem parte há tantos anos, né? Há 14 anos, todas as sextas-feiras, e dessa vez a gente está passeando um pouquinho. E é bom também, né? A gente pode criar Programa vários. itinerante, né? Itinerante. Muito legal. Muito bom. E a gente falou de relacionamento de amor, de doação no primeiro bloco, e dessa de se integrar ou não, ou a dificuldade de sair de um mergulho profundo, né, das relações. Vamos falar disso. Como sair das relações? Quando muda para como essa energia dessa conexão não faz mais sentido para você, não tem um motivo às vezes, só desconecta por isso. Por que isso acontece, Leninha? E quando acontece, como você percebe? Quando você percebe que mudou, não, desconectou. Bom, a gente estava falando no bloco anterior da questão das 3 partes de um relacionamento, né? Como a gente tende a eliminar as 2 individualidades quando a gente começa a se relacionar num relacionamento a 2, eu passo a precisar enxergar o mundo através daquela relação. Então eu olho para o mundo através daquela dualidade. Porém, querendo ou não, gostando ou não, achando que é certo ou não, em algum momento eu vou precisar voltar a me conectar comigo, né?
E quando eu faço isso, eu começo um novo ciclo, eu começo um novo projeto de vida, alguma coisa que faz com que de alguma forma eu não esteja mais naquela mesma condição. A gente fala muito de caixinhas hoje, então assim, existe a caixa do relacionamento na minha vida, né? E por alguma razão eu saí dessa caixa, que é super saudável, isso precisa acontecer, eu só trago novidade, eu só trago energia para a caixa se eu for buscar em outro lugar, porque tem uma hora que se consome essa energia, né? Só que às vezes sai um, o outro não sai, e aí quando esse um que saiu volta, olha e diz, isso não faz mais sentido. E aí quando diz isso não faz mais sentido, a coisa fica extremamente complicada. Por quê? Para o outro, ele continua enxergando a vida daquele mesmo jeito, ele tem o mesmo olhar ainda para a vida. E esse que saiu já não tem mais o mesmo olhar. E não conseguiu trazer esse novo olhar. Eu tô clara? Tá claro. Tá claro. Eu não consegui trazer esse novo olhar para a relação. Então esse novo olhar ficou para mim. E aí eu olho para aquela outra pessoa e aí eu digo, meu Deus, e agora? Não faz mais sentido. Tudo que eu digo, eu não digo mais para ela, eu digo para mim. E não tá surtindo lá. A vida é cíclica, né, Helena? É feita de fases. Sempre. E a gente está sempre aprendendo, sempre né? É uma espiral. E a gente traz esse aprendizado para nossa vida e para as nossas relações. Sempre. E você muitas vezes percebe que esse novo aprendizado que você trouxe para sua vida não consegue refletir positivamente na vida do outro. Sim. É aí que você percebe que essa conexão acabou se desfazendo, porque essa ele não relação... consegue identificar. Ela não deixou de ser boa, ela não deixou de existir. Ela Tudo de só bom deixou ficou. de fazer sentido para você. E naquele momento. Isso é o principal. É quando assim, eu reconheço tudo que você é para mim, porém só nesse não momento faz mais sentido. Nunca, a roupa não cabe mais. E entender que fez sentido até ali. Porque o que eu ouço às vezes das pessoas é assim, começa nossa, a falar não era nada do que eu imaginei. Como eu pude, nossa, como é que é? Eu olho para trás, fico pensando, mas é que naquele momento fez sentido. O que fazia tudo. E era verdadeiro. É ruim quando você nega, porque se você nega, você está negando sua própria história, porque aquela relação fez parte da construção do ser humano que você é hoje. Então, quando você nega aquilo, quando você fala como eu pude, por que eu fiz, então você está negando a si próprio, né? Porque aquilo também é você, aquela relação também é você, construiu o ser humano que você é. E teve sentido, foi verdadeira, e foi bonito, e foi importante, e construiu a sua história, e a partir de agora, caso aconteça essa desconexão, honre, né, o que passou. Eu sempre digo, para mim, assim, esse é o fundamental, é você honrar tudo que você já viveu até aqui, porque tudo que você viveu aqui te trouxe a esse exato momento. Se você desconecta e você honra, a vida perde sentido, e aí, às vezes, essa é uma das questões do suicídio. Quando você olha para trás e diz assim, nada faz sentido, aí é a doença, a patologia que entra e assume o papel principal. E aí você diz, não vejo mais nenhum sentido em nada. E aí é perigoso. Por quê? Porque você de fato não honra tudo que você viveu. Tudo que você viveu faz parte dessa linda história, mesmo que ela seja horrível para você. Né? O ideal seria que a desconexão fosse mútua, né? E simultânea, né? E nossa, às vezes não muitas é, vezes né? torce para isso, mas não é assim. Mas na grande maioria dos casos. Porque o outro está também precisando viver algumas experiências e às vezes eu assim considero pessoalmente, ao longo desses 38 anos como terapeuta, eu acho muito importante em algum momento você dizer para a pessoa, vai buscar alguma coisa, depois vocês resolvem. A Márcia diz muito isso, espera um tempo, não resolve nada agora, né? Vai buscar, vai atrás, vai viver a tua individualidade, depois vocês se olham e vê e conseguem perceber se faz sentido viver nessa caixa, se vai mudar a caixa, se vai mudar. Mas a gente precisa vale a pena fazer isso disso. junto ou cada um vivendo sua própria história. Precisa fazer separado primeiro para depois saber se quer ficar junto, sabe? Porque senão você nunca vai responder. Agora, o que eu acho curioso, Lena, tem pessoas também que banalizam essa desconexão, se desconectam com muita facilidade. Não tenha dúvida. Né? E tem gente que tem uma sem maturidade nenhuma. Um acho que os dois.
Desculpem, homens. Acho que os dois são falta de maturidade. Aquele que se desconecta muito rápido de todas as relações e aquele que não consegue se desconectar de jeito nenhum, né? Que acha que não consegue enxergar o fim dessa história, né? Essa desconexão, às vezes, natural que vai acontecendo sem você perceber e que um dos parceiros percebe e o outro, mesmo sendo evidente, não consegue enxergar, não consegue aceitar, e aí começam a aparecer os problemas psicológicos em decorrência dessa não aceitação do fim de algo. E às vezes né? nem existe mais amor, né? Sim. Porque quando existe amor também de uma das partes, também entende se o outro... o amor faz com que você diga, tá na hora de você ir. Tá na hora de você ir. Pode ir, tô aqui, vou ficar, se der, Deus, se não der, Agora, tá quando tudo não bem. existe mais amor, essa relação simbiótica, né? Que fica doente mesmo, né? Que assim, não vou viver minha vida, mas você também não vai viver a sua. Nossa patológico isso. Nossa vida não está boa, mas também não vai ficar boa pra você. Não vou deixar você ter uma vida boa, né? Relacionamentos. E o pior é assim, colocam nos filhos essa condição. Isso pra mim é assim, é o pior tipo de relacionamento que pode haver, quando um pai ou uma mãe colocam um filho contra o outro. Porque você tira do filho a capacidade de ser feliz pro resto da vida, sabe? Às vezes a gente recebe tanta gente assim no consultório que não sabe por quê, e você vai olhar, tem a ver com assim, não pude ser feliz porque não me deixaram mesmo. Porque jogaram em cima de mim a responsabilidade de ser como eles precisavam que eu fosse, não como eu sou. Puxa, isso é grave. Muito triste. Isso é grave, muito grave. O filho vira uma arma, né, na mão desses pais manipuladores e egoístas, né, que não se preocupam com o ser que está dependendo deles, que está sendo formado por eles e que acaba virando o maior alvo e a maior vítima. Você deve ver a Lena no consultório e você no escritório, né? E é muito difícil você lidar com isso e fazer com que essas pessoas enxerguem o malefício que estão causando na vida dessa criança, né? Porque para você poder salvar essa criança dessa situação, você tem que fazer com que esses pais enxerguem o mal que estão causando e o que isso vai refletir na vida futura daquela criança. Porque não é algo só imediato, é algo da construção daquele ser humano que vai acompanhá-lo para o resto da vida. E a dificuldade de você trazer essa lucidez para os pais que estão vivendo esse conflito pessoal e que são tão egoístas ao ponto de sacrificarem essa criança em benefício daquele bem que eles entendem como maior naquele momento. Do livramento. Sabe uma coisa muito incrível que eu acho que é muito importante se conversar e se refletir? A diferença entre liberdade e livramento. As pessoas dizem, me livrei daquilo. Só que você não está exercendo a sua liberdade quando você faz isso. Você está jogando a responsabilidade para alguém. Liberdade tem muito a ver com responsabilidade. Agora, a maioria das pessoas, elas querem se livrar dos problemas. E elas nunca são livres exatamente em função de não assumirem a responsabilidade que elas criaram. Porque eu sou responsável por tudo que está na minha vida. E eu tenho que encontrar um jeito de lidar com isso. Isso não quer dizer que eu tenho que viver a vida inteira aquilo, mas quer dizer que, como é que eu vou fazer isso? De que jeito eu vou criar a nova circunstância que eu quero viver? Detonando as pessoas, tirando a história das viúvas negras que matam os maridos, né? Isso existe mesmo, né? E não existe só fisicamente, né? Sim, psicologicamente. Você acaba com a pessoa, né? Com a vida dela. E é engraçado como na maioria dos casos, né, Lena, você deve sentir muito isso, a gente percebe que a grande minoria é que enxerga a responsabilidade dessa relação, e como pais que preservam a criança, a grande maioria expõe, né? Tem essa imaturidade emocional e acaba expondo e vivenciando essa situação conflituosa que atinge todo aquele núcleo familiar, né? São pouquíssimas os casos, os casais que a gente vê que estão desfazendo uma relação que impedem que isso reflita muito, nos que protejam, filhos, né? Que protejam os filhos. É tão curioso isso, né? A gente fala muito de amor incondicional de mãe, de pai, mas é curioso como esse amor incondicional, esse dito amor incondicional, é deixado de lado nesse momento do conflito, por né? conta do egoísmo, do relacionamento. Que amor incondicional é pois esse? Se você tá será que é tão incondicional assim? Usando né? a criança para se vingar, Sim. né?
Então, algumas pessoas até reconhecem que elas fazem isso, mas elas A grande não maioria não, né? conseguem. Mas, então, tem alguns que reconhecem, mas não conseguem fazer diferente. Sim. Então, essa é a hora de você buscar ajuda auxílio, imediatamente, Sim. porque o dano é imenso, é muito grande. E muitas vezes irreversível, né, Lena? A maioria das vezes. Bom, vai deixar marca, não tem como, né? Agora, a gente tá falando tudo isso, é clareza mental. Né? Você Como? tem que ter uma clareza mental sim. para entender tudo que está acontecendo, medir as suas emoções, analisar o cenário Mas você sabe que a gente tem que ser criado para isso. A Sim. nossa educação tem Mas que prever isso, ela não prevê. Não prevê. Ela É isso prevê que falta nas pessoas, né? acumulação Essa clareza mental. Sim, a gente não é educado para Porque isso. você não entra naquele olho do furacão e você não enxerga mais nada. A cegueira mesmo, né? Você E a Lena cega. falou uma coisa no começo do programa que é muito importante. Hoje você está criando seres individuais, né? É aquele ser que vive no próprio mundo, é incapaz de fazer concessões, seres egoístas, seres que são, têm uma grande dificuldade de viver na coletividade, de olhar para o outro, de cuidar do outro, de se preocupar com o outro, né, Lena? Então a gente percebe que isso vai se refletir nessa sociedade futura, onde esses conflitos vão acabar Já se tá tornando aqui. muito maiores, cada vez mais, né, Lena? Porque as pessoas não conseguem se relacionar de uma forma efetiva, real, porque não viveram isso na vida familiar, naquela coisa que você falou da base, que é a família, que é tão importante, que não inseriu essa pessoa nesse contexto, e essa pessoa passa a vida sem saber viver Sim. no coletivo, sem se preocupar com o Sim. outro, sem olhar para o outro. Principalmente agora, né? Nós somos a primeira geração de mulheres libertas, assim, no sentido de se envolver com quem quer, de estar com quem quer, porque nas antepassadas, né, eram casamentos que eles eram por conveniência, né, e cada um pelo seu motivo. E existe também uma falta, uma dificuldade de lidar com isso, com essa sua liberdade de poder de escolha e de não se submeter a algumas coisas, de entender realmente o real sentimento, e do homem também, que estava acostumado a ter ali a mulher como um cenário fazendo parte só do que era composto pela sociedade, né? Hoje você pode viver relações que fazem sentido para você. E isso, muitas vezes, as pessoas não conseguem lidar ainda. Né? Isso vai depender da expectativa e do sonho de cada um também. Porque, assim, o símbolo da princesa, ele é um símbolo que está no inconsciente da gente, sabe? sim. E assim, a mulher e o homem também, ele também tem os símbolos da masculinidade, né? E isso está tudo ainda uma efervescência. É muito novo. Isso, pra sim, gente. pro inconsciente, pro mundo simbólico, isso ainda não está resolvido. Não. E olha como é Então curioso. a gente entra e sai, isso é que é mergulho, você mergulha, vai lá, olha que legal, aprendi isso. Isso tudo vai criando oxigênio para a gente poder repensar essas coisas. Não é simples, eu Não, Mas concordo você sabe contigo. que eu acho curioso? Eu estava olhando o que você falou, Rê. Você disse assim, nós somos a primeira geração de mulheres libertas, né? Mulheres que podemos fazer nossas Nossas mães escolhas. Sim, Mas assim, menos, quando eu né? falo... Hoje acho que nós somos mais até. É lógico, né? porque Nossas não dá mães pra ainda generalizar, estavam presas né? algumas- Mas não olha dá que pra engraçado. generalizar. Lógico, tem mulheres que tiveram escolha, né? Antes, mas assim, na Mas maioria, mesmo- as avós, né? Bisavós. Sim. Mas mesmo a gente sendo dessa geração, você percebe que a gente continua presa a alguns conceitos? Totalmente, A é gente isso, mas é isso. Então você continua É contando, isso. a nossa geração que vive Da essa princesa. liberdade, continua contando para os filhos a história A da confusão princesa, é essa. do príncipe encantado, do conto de fadas, né? De como a mulher tem que se submeter e se subjugar. É tão Você curioso cria esse seus conflito, filhos, né? Nós crescemos com esse para simbolismo. eles serem machos. Aí Você não tantos cria homens- seus filhos homens para não serem machos. Na realidade, os Nós- homens machistas são filhos de mulheres Filhos de mulheres machistas, machistas, né? Mas é óbvio, né? isso é óbvio. Isso Mas é é óbvio. difícil mesmo. Por Por mais isso que a existe gente... um movimento do feminino e masculino sagrados hoje que revém Sim. todo esse caminho, porque na verdade isso é um caminho e a gente está no meio de algo novo que a gente ainda tá lá, vamos indo, a gente precisa caminhar. Falar em Feminino Sagrado foi por esse motivo que eu criei a imersão com a Renata Martins do Feminino Sagrado, que vai ter outra edição dia 5 de outubro, lá em Campos de Jordão. Então quem quiser já entre em contato, porque esse aí já está quase lotado.
porque a gente já teve filha de espera, porque é importante mesmo esse mergulho no seu feminino. Nossa, você né? entender esse símbolo de onde você está mergulhando. Exatamente, para você E tem contar alguns histórias que símbolos você que quer. são clássicos, né? O da donzela, o Sim. da mãe, né? E o da velha sábia. Esses 3 são clássicos. Porque ou a gente é um, ou a gente é outro, ou a gente é outro. existem Não, na dentro nossa de cabeça, nós. né? Não, todos. Eles estão aqui. Só que assim, por exemplo, se eu sou muito jovem, é claro que Eu vou para donzela. eu Eu estou sou a vivendo donzela. o tempo donzela. Mas é isso que eu falei. Você se Ou enquadra ou é naquele esse, momento, em cada só momento da eu vou ser a donzela. donzela, Simbolicamente, é a você é o mergulho, o seu mergulho é Todas, dentro né? desses Dentro de símbolos. todas elas, É dependendo muito do seu interessante. momento. E enxergar isso é uma grande saída para a sim. gente resolver nossos problemas pessoais. Sim. Né? Ai, como estamos de tempo, tem que chamar a matéria agora? É agora que eu vou chamar a matéria agora? Ah, não, depois eu vou pro comercial? Não. Vou... Ela volta. Ah, e ela volta, entendeu? Agora Ok. eu preciso entender os movimentos ali, perfeito. né? As mímicas. Então a gente vai pro intervalo, mas antes de ir pro intervalo, a gente está falando de mergulhos e de clareza mental, e que a gente sabe o quão difícil é, né? Porque a gente fala aqui, com exceção da Lena e da Cris, a que sobra ainda está naquele movimento. Mas é difícil. Esse mergulho que a Lena fala, vamos lá, mergulhamos, vemos tudo que está acontecendo, aí a gente volta, né, para a superfície de novo. Isso é importante. E eu sempre falo, desde que eu montei a Casa Tudo de Bom, faz 3 meses, que é como se fosse uma retribuição para o universo do que eu aprendi nesses 14 anos com vocês, né? Com elas, no programa, com pessoas que a gente traz aqui, a gente vai aprendendo. E a cada programa a gente sai tão diferente, né? E com, pelo menos com umas dúvidas, ou com uns cliques, ou com um olhar diferente para alguma situação da nossa vida, que a Casa Tudo de Bom, ela foi montada para isso. É um lugar gostoso, leve, né? Então tem várias coisas, formas de você se divertir lá dentro, mas temos o andar inteiro, o andar de cima, que é justamente para cuidar desse lado de dentro, para levar pessoas como a Leninha já foi lá, para ensinar a gente a ter esse mergulho consciente, voltar para a superfície, a se entender, a buscar a clareza mental cada vez mais, porque isso vai ajudar em todos os fatores da nossa vida. Não só, a gente está falando hoje de relacionamento, mas quando a gente mergulha também na questão da escassez, é muito grande, é um sofrimento muito grande, é o né? paradigma que nós vivemos, Sim. e que a gente está no auge dele, É. sabe? De achar que não tem tudo que a gente precisa. Pois é, né? Que É um paradigma seríssimo e a gente precisa mudar isso muito rápido. é um caminho sem volta se você ficar nessa, né? Porque cada vez mais você Nós vai... estamos vai... mergulhados nele É. há muito Você tempo, está desde o se século sentindo passado. incompleta, né? Você não é a história do copo vazio, o copo cheio, né? Da metade da metade. Você olhar o que falta ou você olhar o que você tem para dar conta da vida, porque todos nós trazemos recursos, talentos e dons para dar conta da vida. Sim. Clareza... Não tenha dúvida disso, por favor, nunca tenha dúvida disso na vida. E a clareza mental para entender que o nosso corpo é um reflexo do que a gente cria também. A gente adoece por conta de pensamentos ruins, de mágoas, de frustrações, de sentimentos presos. Então a Casa da Dança, ela tá lá com vários cursos, com aulas de yoga permanente, porque ajuda muito quando a gente medita. Você falou quando Casa a gente da pratica. Dança. Que a Casa da Dança tá lá também dentro, Também, da Casa né? Tudo de Bom, faz parte, né? Na verdade, quem era da Casa da Dança e que tá na Casa Tudo de Bom, agora fala que a Casa Tudo de Bom é uma Casa da Dança bem melhorada. Perfeito. Porque a energia é a mesma e a ideia, na verdade, de qualidade de vida é a mesma, só que agora com mais profundidade, até por eu entender outras necessidades, né? A Casa da Dança tá lá, com condicionamento físico e danças, mas é tão importante esse lado que a gente colocou na casa para esse mergulho no nosso interior ou no nosso inconsciente, para buscar melhor, você viver melhor nessa superfície, com cursos, com a yoga, com massagens curativas, com
a Serena Mello, que tem o Espaço Quântico. Então, tem várias coisas que vocês podem aproveitar e eu convido vocês a conhecerem a Casa Tudo de Bom, tá, gente? Eu vou pro intervalo e já volto. Voltamos aqui da de casa, no nosso estúdio itinerante, Cris Fatala, Lena Mello, e a gente tá falando sobre relacionamentos. E quando a gente tá se relacionando, por que a comida está sempre envolvida num primeiro momento, hein? É um dos prazeres da vida, a gente comer, né? Então faz Não parte Porque disso. tem uma questão aí. Começa assim, tem uma questão, Tem. qual é? Tem uma questão. Bom, primeira de Quando a todas, gente- assim, o prazer ele tem níveis. Ah. E o primeiro nível do prazer, o mais superficial de todos, é exatamente a satisfação imediata. E a comida ela cabe Causa exatamente a exatamente isso. isso, né? Muitas das questões ligadas à alimentação têm a ver com essa Com essa de necessidade se completar de de eu me satisfazer de alguma forma, do vazio existencial famoso. Daqui a pouco a gente volta, porque eu vou por uma comidinha agora. Eu vou mostrar pra vocês o restaurante C3, que eu adoro. E eu fui até lá pra conversar com a Nath, pra mostrar o festival que eles lançaram agora. Ai, que beleza. Eu gosto de finalizar meu dia, se bem que eu ainda tenho mais gravação por hoje. Mas olha só, numa pausa das minhas gravações, apesar de continuar gravando e trabalhando, mas olha, sentei aqui no restaurante C3, restaurante que eu adoro, que eu frequento. Conheço a Natália já há muito tempo. Consumo lá, como quase que todos os dias as comidinhas do restaurante Bonum. E ela tem o C3, que é um restaurante variado, mas está se especializando em comida japonesa. Hoje quem vai conversar comigo é o Gustavo. Ela te passou a bola, hein? Não deixou nada explicado, não, só... Sabe o que você vai fazer comigo? Como falar? Não, mas o restaurante C3, ele não é só um restaurante de comida japonesa. Ela tem muito forte a comida japonesa. Mas vocês têm um cardápio extenso, né, Gustavo? Sim, a gente tem porção de frango, porção de mignon, a gente tem diversas opções para pessoas que não comem comida japonesa. A porção de mignon dele, gente, é sensacional. É que eu chego aqui, vou no Japa, mas eu preciso sentar aqui e fazer, né, ter umas outras linhas de comida. E aí, a gente tem aqui uma amostra do que tem no rodízio, porque agora o C3 tem, começou com a la carte, a comida japonesa, agora de terça a domingo, rodízio. E é um rodízio também especial, porque quando a gente vai nos restaurantes japoneses com de rodízio, tem sempre as mesmas coisas. Aqui vocês colocaram coisas especiais dentro do rodízio. Sim, ela colocou umas opções diferentes que eu nunca tinha visto também em outro tipo de rodízio, de festivais japoneses. E isso é o que diferencia, né, aqui de outros lugares, entendeu? Agora ela inovou ainda mais os rodízios. Ela não queria falar, senta aqui que você vai ter que conversar comigo. Porque você falar em inovação é contigo. Você inovou ainda mais, né, Nath, no cardápio, né? Na questão do rodízio, né? A gente colocou bastante coisa nova, bastante opção joy de atum com avocado, tem 5 tipos de hot roll, o camarãozinho bem pequenininho aí, do jeito que eu sei que você adora. Então tem algum cut de camarão também, que é com camarão espetado aqui. Todo mundo pede, né, Gu? Aquele de maracujá. Isso. O joy, como se fosse um joy, é o involtine, né? Ele vem numa chapinha quente, recheado com queijo, maçaricado, com uma geleinha de maracujá, bem gostoso. Agora, no rodízio também tem opções de casal, né? Isso, de terça a quinta, R$ 129,90 o casal. E todos os dias tem tanto o refil de refri ou o saquerita, que também vem com chá gelado. Nath, ela é especialista em várias coisas, né? Como eu falei pra vocês, Didi, ela tá lá no restaurante Bonum, com aquelas delícias todas, além do prato executivo, pratos super diferentes, aquele camarão no abacaxi que é sensacional, O camarão no abacaxi aqui, diferente. Não é... Ele vem numa chapa quente também, dentro de um saquinho. Então ele é feito com caldo de camarão e leite de coco e um pedaço de abacaxi grelhado. Aí vem com os camarões rosas e a pessoa corta na hora quando chega, para ter aquele cheirinho que a gente tem na... Uma coisa contra mim, que semana que vem eu venho aqui e vou mostrar e torturar vocês nos meus stories. Agora, o restaurante C3 virou aqui um point justamente porque ele agrega pessoas que gostam de comida japonesa. Porque antigamente, vamos para comida japonesa? Eu não gosto. Aqui pode vir todo mundo, né, Nath?
Eu tenho umas porções diferentes, tenho vários drinks diferentes. Então, a gente tem as promoções de drink sexta e sábado, a 9,90 até às 21. E várias outras coisinhas, promoções de cerveja, de alguma coisa. Então, dá pra vir bater um papo. Quem quiser comer o japonês, come. Quem não quiser, tem outras opções. Não, vamos para restaurante japonês, porque tem as coisas que não são cruas e tal, mas aí a pessoa fica muito limitada. Aqui não. E as sobremesas, né, que são sensacionais. Eu tenho várias, todo mundo até pede um rodízio de sobremesa. Mais pra frente, quem sabe, a gente analise, mas tem vários tipos de gelados feitos aqui, inclusos no festival. Tem mini açaí inclusa no festival, tem 2 tipos de mousse e um brigadeiro de colher, então tem bastante coisa no festival. E as sobremesas à la carte, você já sabe que você ama todas. Então, venham ficar aqui no Canal 3, passando a Francisco Glicério, sentido centro, a segunda quadra já, né? Um pouquinho antes da Cunha Moreira. E o restaurante C3, uma delícia aqui, decoração super gostosa, atendimento também, eu adoro o pessoal, eles já conhecem a gente, já sabem. Eu cheguei aqui, a moça assim pra mim, você já veio comer? Eu falei, não, vim gravar. Também, comer, também, pra você ver como que é a minha fama de comilona. Mas conheço. Obrigada, Vi, parabéns, mais uma vez, sempre pela inovação. Falei no bloco anterior da casinha, e amanhã Imara estará lá dando plantão, porque ela foi outro dia, a gente teve o Bazar Sunflower lá, amanhã, dia 14. Dia 14, Tô perdida aqui. Dia 14, no sábado, Imara estará com a gente dando um plantão. A Imara, que é a nossa cigana querida, e quando eu falo da Imara, eu não falo nem, não é previsão, né, que importa, porque isso a gente que cria a nossa história. Mas a Imara, ela tem um jeito muito legal de te desvelar, né, de olhar para você e dizer quem você é, trazer lembranças de você mesmo. Ela tem essa capacidade, e muitas qualidades suas ou características que são importantes, né, e que te trouxeram até aqui, estão escondidinhas. Ela vai, te dá lembra de quem você é. Então é bem legal. Então é só entrar em contato lá com a casa e ela estará lá dando plantão nesse sábado para vocês. E um monte de coisa acontecendo. Surreal, o restaurante Bistrô da Renata Gaia, com música ao vivo, as massagens todas disponíveis no sábado, que é uma coisa que está acontecendo muito, as pessoas procurando as massagens no sábado, e todas as nossas lojas abertas, a Ciótica, Espaço Luz Cosméticos, a Mais Prazer, Sensual Story, a Leve Harmonia, que é uma loja que leva positividade para sua casa, todo mundo te esperando, tá bom? Muito obrigada, Cris. Obrigada a você. Adorei esse novo Não é muito formato bom? do nosso Muito programa, bom, muito gostoso. E eu tô conseguindo colocar meu pezinho no chão. Olha que ela não beleza consegue. isso. E aí dá pra gente aqui na de casa, a gente tá aqui na de casa, tem um café tão gostoso que dá pra gente gravar aqui e a gente sai e almoça ali. Não dá mais pra eu pegar as meninas de... A gente vai almoçar agora, a Dani chegando, bem na hora que eu tô falando da de casa café, que é o café que fica aqui, bem ali aqui na de casa. Obrigada, Leninha. Unipaz, programação. Dia 14, a arte de viver consciente. Você entender a sua relação entre ser um autônomo ou um autômato. A gente vive essa dualidade, a autonomia e o automatismo. E esse seminário tem a ver com isso, maravilhoso. Maravilhoso. Você entender níveis de consciência. Maravilhoso. Então, todos convidados também, entrem em contato com a Unipaz. Telefone aqui na tela, né, Léo? E a gente vai evoluindo. A gente falou tanto hoje de clareza mental. A Unipaz, ela chega no momento que a gente tá precisando muito, né, Leninha? Muito. Ela é a nova forma de você olhar para o mundo. Ou a gente aprende a conviver nesse momento real. Não tem ser humano no próximo século. Sim. Né? A gente talvez seja só um bando de autômatos. Mais nada. Né? E que na verdade é isso. É que a gente já tá percebendo como isso nos deixou doente, né? Então tá voltando justamente
para essa autonomia que é precisa, né? Quando a gente fala em clareza mental, que a gente falou aqui algumas vezes, é essa autonomia, né? Quando a gente fala nessas imersões, né, nesses cursos, como eu falei na Casa Tudo de Bom, como a Unipaz promove, né, já há tantos anos, é justamente para te ajudar na clareza mental, né? E te dar essa autonomia de viver a vida que você quer viver. Né? A gente acha que é autônomo, mas nós estamos extremamente automatizados, né? Exatamente. Cada vez mais, né? Cada vez mais. E manipulado sem perceber. É importante conversar, falar sobre consciência. Então vamos decidir. Temos Semana muitos que assuntos vem aí. vamos falar sobre alimentação, sobre comidinhas, os prazeres da comidinha ou sobre automação ou autonomia. Eu acho que eu vou para esse aí. Vamos falar. Bom. Mesmo porque eu acho que vai ser importante, porque a Leninha já vai mostrar como que aconteceu lá na Unipaz, né? Tá bom. Muito obrigada a vocês, muito obrigada de casa por nos receber. Venham conhecer essa mostra permanente linda aqui na de casa, 28 ambientes preparados para atender vocês, quartos, salas de jantar, homes, tá linda.